Queridos, nós queremos louvar a Deus por estarmos na casa do Senhor. Hoje nós estaremos dando continuidade à lição que nós estamos estudando, do discipulado Família Cristã. Os irmãos que já estiveram nas demais terças-feiras, com certeza trouxeram o seu livreto para nós estudarmos esta lição. E você que não trouxe ou você que não tem, acompanhe com muita atenção a lição de hoje, a lição de número 4, o papel do marido. Uma lição muito importante, a qual nós vamos estudar nesta noite, mas antes eu quero ler com você a palavra do Senhor, Efésios capítulo de número 5, e o versículo 25 a seguir. Assim nos diz a palavra do Senhor: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Queridos irmãos, quando o escritor aos Efésios escreve esta carta, está mostrando para os homens qual é o nível de comprometimento que os homens devem ter para, primeiramente, com a esposa, e em segundo ponto, para com o restante da sua família, ou seja, os seus filhos. A Bíblia nos diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja o nível de comprometimento que Deus espera do homem para com a sua esposa, do marido para com a sua mulher. E aqui, abrindo a lição na página número 28, quando nós vamos ver a lição número 4, o papel do marido, aqui começa nos falando que o marido deve ser o quê? Um líder amoroso. Há pessoas que confundem o papel de líder com o papel de um ditador, com o papel de um autoritário. O líder é aquele que tem uma incumbência. O líder é aquele que tem uma atribuição, uma responsabilidade delegada por alguém para a sua vida, para uma atividade que ele precisa desenvolver. O marido, como líder amoroso, conforme nós lemos aqui, recebe de Deus uma incumbência para amar, para cuidar, para valorizar, para honrar e para respeitar a sua mulher. Por isso, a importância de nós falarmos que marido é um desafio
hoje, nos dias em que nós vivemos, ser um bom marido. É isso que diz aqui a primeira frase da nossa lição. Marido, que desafio ser um bom marido. É um grande desafio ser um bom marido nos dias de hoje. Por que que é um grande desafio? Porque o homem de hoje, ele precisa estar à frente do seu tempo. E quando nós falamos de maridos cristãos, nós estamos falando de alguém que leva consigo as marcas de Cristo. Nós estamos falando de alguém que conhece pela palavra de Deus, por aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Este marido precisa conhecer qual o seu papel fundamental diante da Bíblia Sagrada dele para com a sua esposa. Na vida, diz aqui a nossa lição, passamos muito tempo tentando ser bons. Raras vezes, no entanto, nos preocupamos em seguir o manual que nos leva às melhores condições para uma vida de sucesso. Primeiro fazemos e depois procuramos ver se acertamos. Mais uma frase que eu quero destacar. Primeiro fazemos e depois procuramos ver se acertamos. Está errado este modo de proceder. Quando você compra um equipamento novo, quando você compra um equipamento eletrônico, ou seja lá qual for, primeiramente você vai ler o manual. O manual vai te ensinar como utilizar aquele aparelho, aquele equipamento. O manual vai te mostrar algumas noções básicas de utilização daquele equipamento. Quando nós nos referimos ao casamento, nós estamos nos referindo a uma instituição divina. Deus foi quem instituiu o casamento. E Deus deixou na sua palavra parâmetros pelos quais eu e você precisamos seguir para estarmos dentro daquilo que Deus estabeleceu para o casamento. Quando eu não faço desta maneira, quando primeiro eu faço, depois eu procuro ver se eu acertei, eu estou correndo um grande risco de trazer um grande prejuízo para o meu casamento. E se nós fôssemos ouvir aqui os irmãos, nós iríamos ouvir aqui depoimentos catastróficos. Nós iríamos ouvir aqui depoimentos tristes, demasiadamente tristes, de ações que maridos tomaram pelo ímpeto do momento, pela emoção do momento, e foram demasiadamente infelizes. Por quê? Porque nós não agimos naquele momento segundo a preeminência da palavra e da vontade de Deus para a nossa vida. Mas que bom que Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos ensinar como nós devemos proceder para que o nosso casamento seja feliz e abençoado pelo Senhor nosso Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? Hoje os irmãos vão dizer amém. Na próxima terça-feira, as irmãs vão dizer amém, porque na próxima terça-feira nós vamos estudar o papel da mulher. Mas, voltando-nos para a lição novamente, a família precisa ser orientada pelo seu manual de instrução, a Bíblia. Cada membro da família possui uma função, e quando bem orientada e ajustada, é chamada de família funcional. E quando desajustada, é tratada de família disfuncional. Ou seja, é exatamente aquilo que nós acabamos de explicar. Para o líder, para o marido, instituído como líder da casa, da família, existe um manual de instrução. E este manual chama-se Bíblia Sagrada.
E através deste manual, nós podemos constituir uma família bem ajustada, que a lição chama de família funcional. O que é família funcional? É uma família que funciona. Não é verdade? É uma família que funciona. Cada um dentro do seu espectro, cada um dentro da sua função, cada um dentro da sua área, cada um respondendo pela sua atividade no contexto familiar. Cada um de nós tem um papel fundamental na família, uma função fundamental na família. Possuímos uma função, e esta família bem ajustada, nós chamamos de família funcional. Mas quando esta família, ela não está bem ajustada, nós chamamos de família disfuncional. Ou seja, alguma coisa ali, ou tudo ali, não está funcionando como deveria. Por que não está funcionando como deveria? Por inúmeras razões. Primeira razão e principal de todas elas é porque não tem um líder. E quando não tem um líder, não tem uma direção, não tem uma diretriz. Segunda razão, não tem um líder que se baseia em um manual. Ou seja, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem resposta para tudo para a nossa vida, muito especialmente no que se refere ao nosso lar e também à nossa família. Então, se você, meu querido irmão e minha irmã, quer ter uma família funcional, uma família ajustada, uma família que funciona, você precisa, então, estar pautado por aquilo que é a palavra e a vontade de Deus para a nossa vida. Para acertarmos em nosso papel como maridos, precisamos aceitar e precisamos praticar os conselhos de Deus para nós, através da sua palavra. Porque muitas das vezes, o marido até sabe do seu papel, ele até tem consciência, tem entendimento do seu papel, mas ele não pratica. E aí, se nós sabemos e não praticamos, a Bíblia diz que nós somos como ouvintes esquecidos. Nós não estamos praticando aquilo que nós estamos aprendendo, e aí não funciona. Precisamos praticar aquilo que aprendemos. Na família, também precisamos compreender que cada membro tem um papel específico, como nós falamos, que deve ser assumido e praticado à luz da palavra de Deus. Veja aqui que interessante. A família é constituída por marido, homem, esposa, mulher e filhos naturais ou adotivos. Porém, muitas vezes esta formação tem sido questionada. As causas são as mais variadas. Primeiramente, pelos inimigos da família. Preste muita atenção. Pessoas que são usadas pelas forças malignas para trabalhar contra os projetos divinos, e depois aqueles que simplesmente desconhecem os desígnios de Deus para a sociedade. Uma palavra ou duas palavras me chamam a atenção: inimigos da família. E eu anotei alguma coisa paralelamente aqui, para falar sobre estes inimigos da família. Quem são os inimigos da família? Primeiramente, o inimigo da família é Satanás. Satanás, ele se institui como inimigo dos valores cristãos, dos valores preeminentes na palavra de Deus para a família, para essa célula máter criada por Deus. Então, olhando para a palavra de Deus, nós observamos que este inimigo da família, Satanás, ele tem uma orquestração maligna. Uma orquestração maligna que tem alguns objetivos. Esta orquestração maligna, para destruir o lar, a família, o esposo, a esposa, tem alguns objetivos. Alguns objetivos que eu anotei aqui deste inimigo da família:
deturpar, confundir, vulgarizar, inverter papéis, difamar, ridicularizar e blasfemar. Se você olhar para a sociedade comum dos dias de hoje, a sociedade pervertida, a sociedade contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus e à constituição divina para a família no formato que ela é, você irá observar que todos esses objetivos buscam ser alcançados por esta classe de pessoas: deturpar, confundir, vulgarizar, inverter papéis, difamar, ridicularizar o contexto familiar da maneira que Deus apresenta e, por último, fazer com que seja blasfemado o nome de Deus através das atitudes e dos comportamentos daqueles que miseravelmente estão vivendo sem conhecer as verdades da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5. Será que alguém pode ler para mim? 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5. Espera que alguém no altar aqui já pega um microfone para ser mais rápido. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5. Pastor Marcos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Muito obrigado, pastor Marcos. Veja só, as características mostradas a nós pela palavra de Deus com relação a estes que procuram de alguma maneira contrariar o plano original de Deus para a família. Vamos adiante. Na página 29, lá em cima diz assim: Deus opera muitos dos seus propósitos para este mundo através da família. Como já foi dito, a família é a célula máter da sociedade. Todavia, para que o lar seja feliz, próspero e harmonioso, é indispensável entender a função de cada um dos seus membros. Deixa eu destacar aqui algumas coisas que estão inseridas neste tópico que nós lemos. Primeira coisa que eu quero destacar: a família é a célula máter da sociedade. Eu gostaria que você pensasse um pouco comigo. Como seria o mundo de hoje? Como seria o mundo de hoje se não houvesse sido constituída por Deus a família nos moldes que ela foi constituída por Deus? O esposo como a cabeça, a esposa, os filhos. Isso traz para a sociedade uma organização. Isso traz para a sociedade um direcionamento. Agora pense comigo, se fosse tudo bagunçado e tudo invertido, qual tipo de sociedade nós teríamos nos dias de hoje, se não fosse esta instituição divina? Mesmo com a instituição divina já não é fácil. Agora imagine você se não houvesse esse padrão instituído por Deus. Então a família precisa continuar sendo a célula formadora da sociedade. Segunda frase que eu quero destacar: entender a função
de cada um dos seus membros. Não são funções superiores ou funções inferiores. Não, não é porque o marido é o líder que ele é superior. Não é porque a mulher não é a líder que ela é inferior. Nada disso. São funções diferentes. São funções diferentes que vão dar a conotação devida e necessária para a instituição desta casa, desta família. Os especialistas defendem que as regras em casa devem ser claras, concisas, definidas e respeitadas por todos. Não iremos encontrar na Bíblia as regras de organização de casas, mas o que se espera de cada um dos seus membros nesta lição, verificaremos as qualidades e as funções do líder da família. Qualidades e funções do líder da família. Então vamos lá. Tem ali o segundo slide. Segundo slide, não sei se é esse daí. Não, volta um pouquinho. São 3 ou 4 slides que temos ali. O segundo slide. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Veja só, qualidades do marido cristão. Um líder amoroso. A primeira qualidade do marido cristão, um líder amoroso. A primeira determinação de Deus para o homem foi a de chefe da família, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Para que, meu querido irmão, o marido é a cabeça da família? Para este marido ser o salvador do corpo. Ou seja, atribui-se ao marido uma grande responsabilidade deste marido ser comprometido e ser responsável para conduzir os seus nos caminhos do Senhor, para conduzir a sua família na vontade de Deus, pautados na vontade de Deus. Então o marido tem sobre si o peso de uma grande responsabilidade para amar a sua esposa. E a Bíblia diz: vós maridos amai vossa mulher, como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja o grau de amor que Deus espera do marido pela mulher. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Cristo se entregou por ela. De acordo com a palavra de Deus, o padrão de liderança do lar é Cristo, assim como o padrão de amor. Que amor é este que Cristo amou a igreja e que todo marido deve exercer? Olhe só, é o amor sacrificial. Portanto, o marido cristão é aquele que aceita o padrão de liderança e amor de Cristo. E deste modo tem que estar disposto a entregar-se pela esposa e, consequentemente, pela família. É algo muito sério, meus irmãos, quando a gente fala de compromisso e de responsabilidade do marido para com a esposa e para com a família. Como é possível saber quando o chefe de família é um líder amoroso? Quando exerce a liderança, levando em consideração o interesse coletivo do lar, e não os seus interesses, seus objetivos. Quando um esposo assume este padrão de amor, é possível que seja grandemente reconhecido pelos
membros da sua família. O que Deus espera de nós, maridos, é que nós possamos pensar no coletivo do nosso lar. Não ter uma visão egoísta, não ter uma visão egocêntrica, mas ter um amor sacrificial pela esposa, pelos filhos, interesse coletivo do lar. Agora não é mais o que é melhor para mim, agora é o que é melhor para nós. Vamos ver o que diz Provérbios, capítulo 16 e o verso 24. Provérbios 16, 24, já abri aqui, diz assim: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Como tem sido as nossas palavras para com a nossa esposa e como tem sido as nossas palavras para com os nossos filhos? Porque muitas das vezes o homem se preocupa apenas em ser o provedor, mas o homem esquece que ele precisa ser também o protetor. Ele esquece que precisa ser também o sacerdote do seu lar, da sua casa. Então é muito cômodo para o homem ser apenas aquele que traz o alimento, aquele que cuida das coisas, aquele que cuida da manutenção. Mas existe uma responsabilidade maior, um compromisso maior. O poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da sua posição ou da sua força, mesmo que a pessoa prefira não fazer. Mas a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que se quer por causa da sua influência pessoal. A habilidade, a autoridade do homem como líder, como marido, a autoridade com amor, a autoridade com cuidado, a autoridade com sabedoria, a autoridade com palavras mansas, para conseguir o objetivo que você tem. E aí, com relação a isso, nós precisamos aprender com as mulheres. Porque as mulheres, quando elas desejam algo, elas conseguem com muito jeito, com muito amor, com muito cuidado nas palavras, elas dão uma volta enorme, não é verdade, irmãos? Para chegar no objetivo que ela tem. E quando ela chega no objetivo, você já concedeu o que ela estava pensando em concluir, porque o homem ele é proativo, ele é rápido, ele quer apenas a conclusão das coisas. Então a mulher está dando aquela passeada na conversa, instigando o homem a aceitar o seu propósito, e quando ela conclui o seu pensamento, ele já está dizendo sim. Então nós homens precisamos também aprender com as mulheres e ter este cuidado, que as nossas palavras, elas vão marcar a vida da nossa esposa, ou positiva ou negativamente. Então é muito importante esse cuidado de todos nós. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que este versículo quer nos dizer? Não é para nós nos preocuparmos em cuidar da vida alheia, mas é para nós nos preocuparmos em conceder, em ajudar, em favorecer aquela pessoa que está do nosso lado, que precisa de alguma coisa de nós. Então, muitas das vezes, deixamos de fazer aquilo que nós queremos para nós, para favorecermos aquilo que trará benefício para a esposa, para os filhos,
e assim por diante. Decisões são tomadas para o benefício da família, pelo líder em comum acordo com a sua família. Então não é aquele autoritarismo, não. É uma decisão tomada pelo líder, mas que vai beneficiar e vai abençoar a família. Continuando aqui, as funções do marido. Bom seria aos jovens, ainda solteiros, tomar conhecimento de suas funções, após o casamento, pois evitaria o sofrimento de muitas famílias. Um marido, exceto por motivo de enfermidade, deve ser, primeiro, aquilo que nós acabamos de falar há pouco tempo atrás. Primeiro, o marido deve ser, veja na lição ali, o que diz ali, os homens, provedor. Os homens não trouxeram a lição. O marido precisa ser o provedor. Desde o início ao homem foi dada a responsabilidade de ser o ganhador do sustento da família. Então Deus incumbiu ao homem de correr e produzir, e plantar, e colher, e trazer o sustento para a família. Está lá na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Mas o homem também precisa ser um protetor. Cabe ao marido, o homem, o papel de protetor da família também. Todo homem deve ser um Adão que protege a sua Eva, seus filhos e seu território. Protege os interesses da família. Papel do homem. Papel do homem, proteger os interesses da família. Terceiro lugar, sacerdote. Deus instituiu ao homem para que fosse o líder espiritual da casa. Porém, é função do sacerdote manter primeiramente a comunhão com Deus. Veja a importância do papel do homem no seio familiar. Manter primeiramente a sua comunhão com Deus e depois levar outros ao relacionamento com Deus. Eu quero ler com você Deuteronômio. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 5 ao 8. Muito importante nós fazermos essa leitura. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 ao 8. 6, 5 ao 8. Podemos ler? Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 ao 8, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. O versículo 8, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Então, meu querido irmão, é necessário que você seja este sacerdote comprometido e responsável para com a tua família. A omissão a estes princípios, voluntariamente, é se omitir a palavra de Deus, visto que estão fundamentados nela. Vamos aqui, voltar aqui na página 30, para falarmos aqui sobre as características do marido amoroso. Muito importante você prestar atenção nisso daqui. Características do marido amoroso. Ele é paciente, ou seja, controle das suas emoções. Ele é benigno, ou seja, bondade e amor estão no seu coração. Ele é generoso, ou seja, se alegra
com o sucesso dos membros da sua família. Generosidade, valorizar o outro, se alegrar com o outro, abençoar o outro, expressar generosidade para o outro. Humilde, doar-se para o bem-estar da família. Atencioso, cortês, educado, gerar bons relacionamentos. O homem que se torna cortês, educado, atencioso com a sua família, ele gera bom relacionamento. Existe uma coisa que a gente precisa observar dentro da família, que você precisa ser o melhor amigo dos seus filhos, por exemplo. Os seus filhos têm que ver em você alguém que eles possam confiar, alguém que eles tenham amizade para se abrir, para expressar os seus sentimentos, as suas crises, as suas dificuldades. E também a sua esposa precisa ter esta confiança em você. E o esposo também a confiança na esposa e vice-versa, para que possa ser bem-sucedido nesta questão também. O que mais? Sem egoísmo, pronto para ajudar, não se preocupar apenas consigo, ouvir e dar valor ao sentimento das pessoas. Então você vai combater o egoísmo, valorizando as palavras, o assunto, a conversa, o que está sendo dito pela sua esposa. A gente às vezes peca muito nessa área, porque a esposa está falando, e quando ela está quase terminando tudo o que ela está dizendo, a gente vira para ela e pergunta: quem que é mesmo? O que é mesmo? Como que é mesmo? Por quê? Porque a gente não está dando a devida atenção para aquilo que é importante para a vida da esposa. Eu não posso ser egoísta de querer que somente aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou dizendo, seja importante, mas eu preciso repartir o grau de importância com a minha esposa, com os meus filhos e dar a eles a devida atenção. Isso fará com que eu adquira a confiança e a amizade deles também. O que mais? Afável, ser sensível, não se irritar, não se ofender, ser afável, aquela pessoa que consegue ouvir uma crítica quando é necessário, da esposa, aquela pessoa que ela consegue controlar os seus impulsos, às vezes está num momento difícil, complicado, passando uma dificuldade, você tem que ter um autocontrole para não estourar com a pessoa errada, para não, às vezes, brigar, discutir, falar palavras ásperas com a sua esposa. Vai ser 2 trabalhos para você. Então é importante você cultivar essa questão de ser uma pessoa afável, sensível, não se irritar, não se ofender com qualquer coisa facilmente, releve muitas coisas, cuidado com as suas palavras, com o seu comportamento, seja um homem maduro, seja um homem inteligente, seja um homem espiritual, cheio do Espírito Santo de Deus na tua vida. Confiança, não arde em ciúmes e não imagina o mal. Cantares, capítulo 8, versículo 6. O amor, vamos ver lá Cantares, deixa eu achar aqui. Cantares, capítulo 8 de Cantares e 6. 8 de Cantares e 6, aqui está. Diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas de amor. Ou seja, o amor é forte. O amor é esta base sólida que Deus constituiu. E o ciúme tem que estar sepultado. O ciúme tem que estar morto. Não valorize o ciúme, valorize o amor pela tua esposa, o amor pelo teu esposo. Outra qualidade que nós encontramos aqui, características do homem amoroso,
é sincero, palavras e atos de sinceridade, ou seja, palavras e atos de verdade. E aqui nós podemos, então, concluir, voltando para a página 32, tipos de liderança. Aqui existem alguns tipos de liderança: o ditador, o democrático, o teimoso, o insensível, o silencioso. Estude cada uma dessas para você saber como você não pode se portar. Explosivo, crítico, brincalhão, negligente, indeciso, hipócrita, ciumento e o preguiçoso. São tipos de liderança das quais nós não devemos nos espelhar. Mas aqui diz o seguinte: não raramente caímos dentro dos perfis apresentados. Porém, o ideal é que o marido seja amoroso, provedor, protetor, piedoso, previdente, fiel, trabalhador, gentil, cavalheiro e firme nas atitudes. Isto é o que a sua esposa espera de você. Um marido firme, firme nas suas atitudes. Como maridos cristãos, devemos procurar o mais alto padrão de conduta, pois somos luz para o mundo e para a casa de Deus. Eu quero terminar lendo com você 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 2 ao 5, versículos 2 ao 5. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 5, que nos diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, queridos irmãos, esta lição maravilhosa fica para nós podermos praticar com honradez aquilo que nós apresentamos e sermos espelho para uma sociedade que está cada vez mais afundada no pecado e na transgressão. Porém, Deus conta comigo e com você para afirmarmos os valores da família cristã.